Vamos corrigir esse. Só quero quebrar esse paradigma. Olha aqui, ó. Ai, no Brasil, fala com patriotismo, mas, enfim, defender, bora ver essa Constituição de 1924, para ver se ela presta mesmo, bicho. Bora ver aqui, ó.
Sagrada. Me fala uma coisa. Para ver como que funciona. Agora, ó, aqui, ó, já tirei um ponto aqui, ó. Eu já tinha lido isso antes. Eu já vi tudo sobre isso daqui praticamente. Mas eu vejo de novo. Não tem problema.
Ah, Bruninha. É. Por favor.
Deixa eu esquecer não, tá? 2 minutinhos tá bom. A escova de dente no chão, gente. Deixa não. Quantos quilos você tem, tu lembra? Última vez que eu medi, eu tava com 63. Você reparou que você está com 63 quilos nesse teu braço aí? Você consegue ter esse equilíbrio? Olha o sol, gente. Olha o sol. Sol. O sol. Ó, tem que botar esse aqui bem assim, ó. Pra baixo. Eu esqueci de fechar agora de noite. Tava contando o sono que eu esqueci. Dormiu aberta. Gente, me ajuda. Eu esqueço, viu?
nulo. Era nulo. É praticamente nulo. Praticamente nulo. Tema: a estratificação de direitos no Império do Brasil. O paradoxo entre a cidadania formal e a exclusão civil de escravizados e marginalizados. Contexto histórico/científico. Sua percepção toca no núcleo do debate sobre a formação social brasileira. O Império do Brasil, 1822 a 1889, ergueu-se sobre uma contradição fundacional. Adotou uma das constituições formalmente mais liberais do Ocidente na época, enquanto mantinha a escravidão africana como motor econômico, social e político da nação. Na prática, a arquitetura jurídica foi desenhada para blindar os interesses da aristocracia rural, senhores de engenho e posteriormente cafeicultores, e dos grandes comerciantes, restringindo a real cidadania a uma fração mínima da população. O que existe de consenso? O escravizado como objeto de direito. No direito civil do Império, o escravizado não possuía personalidade jurídica. Ele era classificado como res. Enfim, né? Me ajuda que eu tirei assim, ó. Botar no lugar. Eu acho muito bonito ficar enroladinho lá esperando a gente. Deixa eu organizar assim. Não tem não. Espera que vai chegar, eu passo mais. Pode estar trazendo.
pouco de você vai chegando, então. Espero que eu possa chegar primeiro. Rapaz. É. Ah, Para corrigir e alinhar com precisão. meu Deus. Toga. Proclamação da República Nova. Proclamação da Constituição. Revolta.
Não perdeu os poderes. Será que talvez. Boy. Enfim. Rapaz, bicho. Bora ver aqui. Já vi sobre a Constituição. Já vi sobre o integralismo. Vamos ver. Me fala. Me fala os pontos bons do integralismo. E os pontos ruins do integralismo, por favor. Me fala. Me fala. Me fala sobre. Me fala sobre se Vargas já flertou com o fascismo alguma vez, por favor. Me fala se Vargas fez bem ou mal pro Brasil, por favor. E o que Vargas achava da monarquia? Bora ver aqui. Bora ver aqui o que ele achava da... Vou separar por partes. Acho que você quis dizer Getúlio Vargas e não entregar livro. Vou responder sobre Vargas. Pontos bons de Getúlio Vargas para o Brasil. 1. Leis trabalhistas. Vargas criou uma série de direitos para trabalhadores urbanos, principalmente durante o Estado Novo e antes dele. A Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, reuniu normas sobre férias, jornada de trabalho, carteira de trabalho e proteção trabalhista. Para muitos trabalhadores da época, isso representou uma grande melhoria. 2. Industrialização. O governo Vargas incentivou a industrialização brasileira. Criou empresas estratégicas, como a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em 1941, fundamental para a indústria pesada. Também fortaleceu a ideia de um Estado atuando no desenvolvimento econômico. 3. Nacionalismo econômico. Vargas defendia que o Brasil deveria controlar setores considerados importantes. Essa visão ajudou a preparar o caminho para a criação da Petrobras, que ocorreu em 1953, já no segundo governo Vargas. Maior participação política das massas. O governo Vargas aproximou o Estado dos trabalhadores, algo que antes era muito limitado no Brasil. Pontos ruins e críticas a Vargas. 1. Ditadura do Estado Novo, 1937-1945. Vargas fechou o Congresso, proibiu partidos políticos e governou com poderes autoritários. Houve censura à imprensa e perseguição a opositores políticos. 2. Repressão política. O governo utilizou órgãos de segurança para prender e perseguir adversários. Comunistas, liberais e outros grupos sofreram repressão. 3. Controle dos sindicatos. Apesar de criar direitos trabalhistas, Vargas também colocou os sindicatos sob forte controle do Estado. Isso reduzia a autonomia dos trabalhadores. 4. Relação ambígua com regimes autoritários. Durante os anos 1930, Vargas admirava alguns elementos de governos autoritários europeus, especialmente o nacionalismo e a organização estatal forte. Vargas flertou com o fascismo? Sim. Há consenso entre historiadores de que Vargas teve aproximações e simpatias por alguns elementos do fascismo europeu, especialmente durante a década de 1930, mas ele não foi simplesmente um fascista brasileiro. Pontos importantes. O Estado Novo, 1937-1945, tinha características parecidas com regimes fascistas da época. Nacionalismo forte, culto à figura do líder, propaganda estatal, repressão política, partido único, na prática, sem partidos. O governo Vargas teve relações com a Ação Integralista Brasileira, AIB,
movimento brasileiro inspirado parcialmente no fascismo europeu, liderado por Plínio Salgado. Mas existem diferenças. Vargas não adotou uma doutrina racial como o nazismo. O Brasil acabou se juntando aos aliados contra a Alemanha e a Itália na Segunda Guerra Mundial. O próprio Vargas rompeu com os integralistas quando eles tentaram derrubá-lo em 1938. Então a classificação mais aceita é: Vargas foi um nacionalista autoritário e populista, com influências de regimes autoritários da época, mas não um fascista no sentido estrito. Vargas fez bem ou mal ao Brasil? Depende do critério. Quem avalia positivamente destaca a industrialização, os direitos trabalhistas, a criação de instituições nacionais, a modernização do Estado. Quem avalia negativamente destaca a ditadura, a censura, a repressão, a concentração de poder. A visão predominante entre historiadores é que Vargas foi uma das figuras mais importantes da história brasileira, mas com um legado misto. Modernizou o país, porém usando métodos autoritários. O que Vargas achava da monarquia? Vargas era republicano. Ele não defendia a restauração da monarquia brasileira. Ele cresceu dentro da tradição política da República Velha e acreditava em um Estado forte, centralizado e dirigido por um líder, mas dentro de uma estrutura republicana. Ele não tinha como objetivo voltar dos imperadores brasileiros. A ideia dele era construir um novo modelo de república, com mais poder, concentrado no governo federal. Uma curiosidade: Vargas chegou ao poder em 1930, derrubando o sistema político da Primeira República, que era dominado pelas oligarquias estaduais. Ele não tentou restaurar a família imperial, nem o antigo regime monárquico. Enfim, bora ver outra coisa aqui, por favor. A Constituição de 1824, outorgada por Dom Pedro I, foi a primeira Constituição do Brasil e vigorou durante todo o período imperial. No papel, ela trazia algumas garantias liberais influenciadas pelo iluminismo europeu, mas, na prática, o cenário era mais complexo e centralizado. Aqui está como funcionavam o direito de expressão e a liberdade de imprensa naquela época. A liberdade de imprensa no papel. O artigo 179, inciso iriguerren da Constituição de 1824, garantia teoricamente a liberdade de expressão e de imprensa. O texto dizia que todos podem comunicar os seus pensamentos por palavras, escritos e dá-os à estampa, sem dependência de censura. Isso significava que, legalmente, não existia censura prévia. Ou seja, as pessoas e os jornais não precisavam de autorização do governo antes de publicar uma notícia, panfleto ou opinião. A realidade, abusos e punições, apesar de não haver censura prévia, a mesma lei dizia que cada um responderia pelos abusos que cometerem no exercício deste direito. Na prática, isso abria margem para perseguições políticas. Se um jornal fizesse críticas severas ao imperador, ao governo ou à Igreja Católica, que era a religião oficial do Estado, os autores podiam ser processados, multados ou presos por crimes de imprensa, injúria e subversão. O direito de expressão pública existia, mas era bastante limitado pelo contexto social e político da época. Elite política. Os debates políticos intensos aconteciam nos jornais, nos comícios e no parlamento, mas eram protagonizados quase exclusivamente pela elite econômica e intelectual do país. O limite da crítica. Críticas ao governo eram comuns, e o debate público era muito vivo, especialmente no final do primeiro reinado e no segundo reinado. Mas cruzar a linha e ameaçar a figura do imperador ou a estabilidade do império costumava resultar em repressão violenta. A escravidão. Vale lembrar que a maior parte da população brasileira na época era escravizada ou analfabeta, o que significa que o acesso real à expressão pública e à leitura da imprensa era privilégio de uma minoria. Resumo, dá para dizer que a imprensa era relativamente livre da censura prévia, o que permitiu o surgimento de muitos jornais de oposição ao longo do Império. Porém, essa liberdade não era plena, pois o governo utilizava o sistema judicial e a força para punir e calar vozes que fossem consideradas uma ameaça real à ordem monárquica. Cara, pensa aqui comigo, olha aqui, ó. O Vargas, ele fez ali uma ditadura, mas foi ruim? Não foi ruim. Enfim, então, nem toda ditadura, por mais que seja autoritária e repressora, vai fazer mal para o Brasil. Não que eu queira uma ditadura, é claro, mas... não que eu queira a morte de pessoas, nem nada do tipo, mas a ditadura de Vargas, ela foi relativamente estável comparado com o que as pessoas pensam de uma ditadura.
inacreditável. Esse é um debate histórico clássico e muito rico. Quando olhamos para a Era Vargas, especialmente o período do Estado Novo, 1937 a 1945, os historiadores costumam analisar o governo sob duas lentes muito claras: a dos avanços estruturais e a da repressão política. Para entender por que existe essa percepção de estabilidade ou de que não foi de todo ruim, vale a pena quebrar esse período em dois lados. O lado modernizador. O que trouxe essa sensação de benefício? Getúlio Vargas é frequentemente chamado de pai dos pobres e criador do Brasil moderno, por conta de reformas que estruturaram o país e que duram até hoje. Direitos trabalhistas. Foi Vargas quem unificou as leis do trabalho e criou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, instituindo o salário mínimo, a carteira de trabalho, as férias remuneradas e a jornada de 8 horas. Para as classes trabalhadoras urbanas, isso foi uma mudança brutal de qualidade de vida. Industrialização de base. O governo Vargas criou as bases da indústria nacional, fundando a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, a Vale do Rio Doce e a Fábrica Nacional de Motores, FNM. O Brasil deixou de ser um país puramente agrário e cafeeiro. Voto feminino. Logo no início dos anos 1930, Vargas também promulgou o Código Eleitoral que garantiu o direito de voto às mulheres. O lado ditatorial, o preço da estabilidade. A estabilidade que se percebe no Estado Novo foi conquistada através da centralização extrema do poder e da eliminação da oposição. Não havia espaço para o contraditório. Fim da democracia. Vargas fechou o Congresso Nacional, extinguiu os partidos políticos, inclusive os que o apoiavam, e suspendeu a Constituição, governando através de decretos-leis. Censura e propaganda, DIP. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, controlava rigidamente o que saía nos jornais, no rádio e no cinema. Críticas ao governo eram proibidas, e a figura de Vargas era massificada como o salvador da pátria, o que ajudou a construir essa imagem positiva e estável. Repressão e polícia política. Sob o comando de figuras como Filinto Müller, a polícia política do Estado Novo perseguiu, prendeu, torturou e exilou opositores, comunistas, liberais e até integralistas. Um dos casos mais emblemáticos foi a extradição de Olga Benário grávida para a Alemanha nazista. Conclusão: uma contradição histórica. A ditadura de Vargas foi de fato diferente das ditaduras militares que a América Latina veria décadas depois, pois teve um foco imenso no desenvolvimento social e nacionalismo econômico. O nó cego da era Vargas é justamente esse. Como um governo que retirou direitos políticos e liberdades civis foi o mesmo que concedeu direitos sociais e trabalhistas históricos. É por isso que, até hoje, Getúlio Vargas é uma das figuras mais complexas e debatidas da nossa história. Rapaz, bicho, olha aqui, não, veja bem. Não, veja bem, bicho. Veja bem, bicho. Olha aqui, presta aqui comigo. Olha aqui, ó. Pega do momento que Vargas vira um ditador oficialmente, desse período pra cima no Estado Novo. Desse pra cima que ele derruba a Constituição anterior que ele coloca uma nova, né? Enfim. Me fala, sim, todo o período. Ele fez, não anterior à ditadura, após a ditadura, se ele foi bom ou mal. Olha aqui, ó. Vamos lá. Tudo bem que uma ditadura não tem liberdade, a imprensa é censurada, pessoas desaparecem, a liberdade e a democracia deixa de existir. Mas nesse período histórico, como que foi? Olha aqui, como que Vargas tratou a Segunda Guerra Mundial, por favor. Enfim, cara, na verdade, eu queria saber eu queria saber sobre a aviação na War 2, por favor, de brasileiros, da onde Vargas importou aviões, por favor. Junto a tudo isso, como que era a economia, por favor, ali. E Vargas se importou com danos ambientais? Por favor, desde já te agradeço. Bora ver o que tem pra falar, bicho.
A fase em que Getúlio Vargas governou como ditador começou em 10 de novembro de 1937, quando deu um golpe de Estado, fechou o Congresso, cancelou as eleições, revogou a Constituição de 1934 e impôs uma nova Constituição, conhecida como Constituição de 1937 ou Polaca. Ela concentrava grande poder nas mãos do presidente, restringia os partidos políticos, permitia censura e enfraquecia a independência dos outros poderes. Do ponto de vista político, os historiadores consideram que o Estado Novo foi um regime autoritário. Havia censura à imprensa, perseguição a opositores, prisões políticas e forte propaganda estatal por meio do Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. A democracia deixou de existir durante esse período. Ao mesmo tempo, muitos pesquisadores destacam que Vargas promoveu mudanças importantes na economia e na industrialização. Entre elas, expansão da indústria de base, criação de empresas estatais estratégicas, fortalecimento da legislação trabalhista, maior participação do Estado na economia, incentivo à produção de aço e infraestrutura. Esses avanços coexistiram com a falta de liberdade política. Por isso, a avaliação acadêmica costuma ser que o período teve avanços econômicos e sociais, mas graves retrocessos democráticos. Na Segunda Guerra Mundial, Vargas inicialmente manteve uma posição de neutralidade. O Brasil negociava tanto com os aliados quanto com o eixo Tarus. Em 1942, após submarinos alemães e italianos afundarem diversos navios mercantes brasileiros, o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Na aviação militar, o Brasil recebeu a maior parte de seus aviões dos Estados Unidos por meio do programa Lend-Lease. Entre os principais modelos utilizados pela Força Aérea Brasileira estavam Curtiss P-40 Warhawk, caça, Republic P-47 Thunderbolt, principal caça brasileiro na Itália, North American AT-6 Texan, treinamento e ataque leve, Douglas C-47 Skytrain, transporte, Lockheed Hudson e outros aviões de patrulha marítima. Imagem. O P-47 foi o principal avião de combate brasileiro. Os pilotos brasileiros atuaram na campanha da Itália, realizando ataques contra tropas, pontes, ferrovias e depósitos de suprimentos alemães. Na economia durante o Estado Novo houve crescimento da industrialização, maior intervenção do Estado, investimentos em siderurgia, energia e transportes, fundação da Companhia Siderúrgica Nacional em 1951, essencial para produzir aço no país, aumento da produção industrial devido às necessidades da guerra. Sobre o meio ambiente, a proteção ambiental não era uma prioridade do governo Vargas, principalmente quando comparada aos padrões atuais. O objetivo central era desenvolver a economia e integrar o território nacional. Ainda assim, houve algumas iniciativas importantes. Criação do primeiro Código Florestal, que permaneceu em vigor durante o Estado Novo. Criação de alguns parques nacionais e medidas de proteção de recursos naturais. Regulamentação inicial do uso de florestas e das águas. Essas medidas existiam principalmente para garantir recursos naturais ao desenvolvimento econômico e não por preocupação com biodiversidade ou mudanças climáticas, temas que ainda não faziam parte da ciência ambiental da época. Em resumo, a visão predominante da historiografia é que o Estado Novo combinou características bastante diferentes. Politicamente, ditadura, censura, repressão e fim da democracia. Economicamente, aceleração da industrialização e fortalecimento do Estado. Militarmente, modernização das Forças Armadas, principalmente com apoio dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Ambientalmente, existência de algumas leis de conservação, mas o desenvolvimento econômico recebeu prioridade sobre a preservação ambiental. Rapaz, bicho, eu vou falar pra você. Olha, eu não sou esse adolescente nacionalista de TikTok, porque eu busco pesquisar com relação a tudo que eu faço. Eu busco pesquisar. Eu busco pesquisar com relação a tudo que eu faço. Eu busco ali pesquisar. Enfim. Muito bem.
Talvez assim seria bom. Isso. Cadê o controle da televisão? Pera, você não é debaixo do sofá? Não tem. Rapaz, não tá não. Meu grande. Já vou te soltar, amigo, tá? Eu vou soltar você, tá bom? Eu tenho que sair antes, pera aí. Então vai, quando você chegar aí, vai no sacolão.